Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui com a minha irmãzinha Ingrid. Oi, gente, tudo bom? Então, quem acompanha a gente lá no Instagram, o meu Instagram eu vou deixar aqui, @MichelleViagem, o Instagram dela é Ingrid Rádio. Então, quem acompanha a gente lá no Instagram já sabe que a gente viaja muito e a gente sempre é companheira uma da outra. E a gente veio aqui gravar esse vídeo especial pra vocês pra falar de viagens passadas e pra falar de 5 perrengues que a gente já passou em viagens. O primeiro perrengue que a gente passou, eu lembrei desse mais recente, tá? Que foi, a gente fez uma viagem, se hospedou num hostel, num quarto compartilhado. E aí, na última noite, você já sabe do que eu tô falando, né? Na última noite, vamos lá, quando a gente chegou no hostel, eram 6 camas e estavam todas ocupadas, só tinha a minha e a dela. A gente ficou lá com o pessoal até legal e tal. Depois teve um certo rodízio ali, trocaram pessoas. E na última noite da gente lá, chegou um cara no hostel que a gente olhou assim pra ele, a gente viu ele do lado de fora e a gente falou assim, cara, esse cara deve ser assim uma pessoa terrível pra dormir. Porque assim, o cara pra subir as escadas, ele fazia assim, sabe? Aí a gente se olhou assim, a gente falou, caraca, esse cara deve ser horrível pra dormir. Adivinha o quarto que o cara foi dormir? A gente ainda falou. Tomara que ele não vá dormir no nosso quarto. Pois é, a gente ainda falou isso. Tomara que ele não vá dormir no nosso quarto. Daqui a pouco sobe o recepcionista com ele e leva ele pra onde? Pra onde? Pro nosso quarto. Aí tudo bem e tal, a gente fez os passeios, chegamos no hostel, tomamos banho, fomos deitar, a gente foi deitar até cedo. Só que a minha irmã dormiu e eu ainda fiquei editando uns vídeos, fazendo umas coisas no celular. Até uma meia-noite, eu falei assim, bom, vou dormir. Então, mas antes nós estávamos jantando, aí ele apareceu lá no computador, aí ele pegou uma garrafa de uísque e ficou bebendo e fumando algum cigarro. É. E aí ele tossia, tava tossindo direto e a tosse dele era bem alta, né? Bem ronca. Aí teve uma hora que eu subi pro quarto pra pegar uma outra coisa, aí logo depois veio ele, subiu. Aí ele abriu o armário dele, tava cheio de bebida alcoólica, ele pegou uma outra garrafa de uísque e desceu. Aí logo depois eu fui dormir. Aí no meio da madrugada ele entrou no quarto, era umas 00:30 e entrou fazendo mó barulheira. Ele já era um cara assim bem mais velho. Ele entrou fazendo mó barulheira e ele pegou, deitou e em 5 minutos ele dormiu. Só que quando ele pegou no sono, ninguém mais dormiu dentro daquele quarto. As outras 5 pessoas ficaram acordadas. Pera aí que eu vou ver se eu ainda tenho o áudio aqui. Mas ela tem um sono muito leve, então ela escutou o ronco logo no início. Eu não. Como eu tenho um sono muito pesado, eu demorei a acordar. Quando eu acordei, eu achei que era o casal brasileiro que estava no quarto, que estavam namorando. Gente, e assim, não gosto de ser incomodada pra dormir, acho que ninguém gosta. Como eu tenho um sono muito leve, isso me irrita muito. Mas eu não conseguia parar de rir, principalmente quando ela falou pra mim assim, porra, eles estão transando, isso é mó sacanagem. Falta de respeito. Eu comecei a rir, a gente fez amizade com eles agora e eles estão ali transando. E aí eu comecei a rir. Eu simplesmente não conseguia parar de rir. Eu catei minhas coisas, desci pra recepção, que a recepção era 24 horas, e falei com o rapaz, eu falei, eu não consigo dormir, eu vou dormir aqui na sala. Ele falou assim, não, tudo bem, desculpa, a gente não sabia que o rapaz que recebeu ele acabou colocando ele no quarto de vocês porque era o único quarto vago no hostel, a gente não recebe ele mais aqui se não tiver quarto individual pra ele ficar, porque todos os hóspedes reclamam. E aí eu peguei minhas coisas, deitei no sofá, dormi no sofá, chamei minha irmã pra dormir no sofá também, a gente dormiu na recepção do hostel nessa última noite. Eu achei aqui o barulho do ronco, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho. Gente, isso era constante, não parava por Mas um eram diversos sons também, mudava. Por isso que eu achava que o casal que tava transando. Porque tinha horas que parecia que a cama tava arrastando no chão. E aí na hora isso, que a cama tava arrastando no chão. Foi um perrengão. E aí no dia seguinte, eu no café da manhã encontrei o argentino que tava dormindo em cima dele, e o argentino tava com molheira, tadinho, assim, e ele falou assim, eu não dormi nada, eu simplesmente não dormi nada. Eu falei, ninguém dormiu nada naquele quarto, foi terrível. Só que foi a nossa última noite, a gente foi embora, então ficou tudo bem.
Tem algum perrengão que você lembra? Não, se eu tô lembrada. Ah, tem um outro. Nós estávamos também hospedados em um hostel. E era um hostel, era quarto para 4 pessoas. E a primeira noite estava um frio danado, um frio. E o hostel você só tinha disponibilizado lençol. Você ter um edredom, você tinha que pedir a eles na recepção. E a gente não sabia disso. Pra mim, eles só disponibilizavam o lençol mesmo. E eu passei um frio na madrugada. Essa foi no deserto, né? Aí a menina que tava no quarto viu. Aí ela tava com o edredom, ela e a outra amiga, porque elas tinham pedido. Aí elas falaram, você podia pedir o edredom. Só que já era tarde, a recepção já tava fechada. Aí ela foi e me cedeu uma bolsa de água quente, aquela pra colocar água bolsa quente. de água quente pra amenizar ali o frio. E até que adiantou bastante. Esse foi um perrenguinho, mas esse foi mais só pra ela. Eu passei frio mesmo e foi tranquilo. E um também que foi muito sinistro, que eu fiquei muito desesperada. Eu ainda não tinha muito controle emocional. Foi quando a gente chegou em Málaga. E a gente pegou um voo do Brasil pra Madrid. E foi um voo que a gente saiu daqui à noite, chegou lá no dia seguinte de manhã. E o nosso voo pra Málaga saía de Madrid já à tarde. Então a gente chegou em Málaga tipo umas 5 e pouca da tarde, eu acho. Foi. E era tudo muito confuso, o aeroporto é longe de tudo, é uma cidade pequena e a gente não conseguia pedir um carro pra ir buscar a gente. E o nosso chip não estava funcionando, o nosso chip de internet não estava funcionando. Foi horrível. Foi uma situação desesperadora. A gente não conseguia. Aí até que a gente conseguiu falar com o Cabify, que era quem estava levando a gente pra lá. E aí eles conseguiram mandar um carro pra pegar a gente no aeroporto. Aí esse carro deixou a gente próximo do apartamento que a gente ia ficar. E aí já era quase 9 horas da noite e a pessoa responsável por entregar o apartamento pra gente já tinha fechado o escritório. Então foi desesperador, a gente com mala no meio da rua, eu tava muito nervosa, muito aflita. Eu falei, meu Deus, a gente vai passar a primeira noite na rua. Foi assim, foi algo desesperador. Pra mim foi o pior perrengue que a gente passou. Foi. E assim, porque eu super nervosa que eu tava. Você tá em outro país, outro idioma, você não conhece ninguém. Você tá longe de tudo e você não encontra a pessoa que vai abrir o apartamento pra você. Você não encontra a pessoa que vai te pegar no aeroporto pra levar. É bem tenso, foi bem tenso essa situação. E a gente não conseguia chegar no apartamento porque o endereço era bem confuso. Quando a gente colocava o nome do apartamento, que a gente não tinha o endereço com o número. A gente tinha a rua e o nome do apartamento. Ele dava um hotel, que era alguns metros depois. Então a gente não conseguia achar o apartamento. Então a gente não conseguia bater nem na portaria pra tentar pedir pra deixar a gente entrar. Então a gente tava no meio da praça. Foi muito angustiante de mala, até que a gente conseguiu de novo falar com a pessoa e ela falou, eu vou mandar ele descer. Ah não, a gente conseguiu falar com ela, mas ela não conseguiu encontrar ele. Aí ela deu o endereço onde ele tava, eu fiquei na porta, quando uma pessoa saiu, eu entrei e fiquei tocando lá os vários interfones, dá pra ver se aparecia alguém. Pra conseguir achar a pessoa, e aí consegui achar e ele levou a gente no apartamento. E já era tipo 10 horas da noite, foi bem desesperador. A gente ainda teve que pagar uma taxa. A gente teve que pagar uma taxa porque a gente chegou depois do horário. Sim, a gente levou, foi mais de 24 horas pra chegar, porque a gente saiu daqui num dia, era 6 e pouca da tarde, né, no avião. E a gente só conseguiu entrar em casa lá em Málaga, tipo, 10 horas da noite. Foi cansativo e muito estressante. Foi um perrengue do cão. Mas pra mim foi uma das melhores viagens. Eu fiquei apaixonada por Málaga, pela Espanha, e por mim, eu morava lá. Foi muito boa, foi muito boa. Gostei muito. Muito boa. Também moraria. Mas a paixão é outra cidade. New York! E o Rio também, eu amo o Rio, cara. Eu amo o Rio, apesar dos pesares, eu amo o Rio de Janeiro. Não sei se eu amo mais o Rio tanto. Eu amo. Mas assim, Málaga é tipo Rio de Janeiro, assim, só que... É tipo Rio de Janeiro. Só que é um clima, é litoral. Mas é tipo Rio de Janeiro, assim, gente alegre na rua o tempo todo, é bem legal. Mas a gente tá aqui pra falar de perrengue, tá? Quarto perrengue, a gente passou junto com uma amiga num hostel aqui no Rio. Sim. Né? Na ilha. A gente foi pra um hostel. Tudo é hostel. Tudo é hostel, tudo é hostel. A gente, porque o hostel te faz interagir com outras pessoas, conhecer outras pessoas, além de ser mais barato, né? Então a gente viaja bastante pra hostel. Temos viajado bastante pra hostel. Pra Málaga que não foi hostel, foi um apartamento. Um apartamento muito bom. Se você não viu, assiste no canal Tour pelo Apartamento, porque o apartamento é lindo. Vou deixar aqui embaixo no link da descrição do vídeo. Ou aqui em cima. Mas aí a gente foi lá na Ilha Grande. E aí
muito engraçado. A gente ficou no quarto com 3 meninas de Brasília e nós éramos 3, eu, ela e uma amiga. E aí uma dessas meninas, o banheiro era compartilhado do lado de fora. Essa menina foi pro banheiro, aí ela voltou do banheiro enrolada na toalha, ok, pra se arrumar no quarto. A minha irmã saiu pro banheiro, ficou eu e uma amiga conversando com uma outra amiga dela que estava no quarto. E aí a gente falou assim, bom, a gente pensou, ela entrou de toalha no quarto, ok. Só que ela tirou a toalha. Quando ela tirou a toalha, ela tava nua, completamente nua. E assim, ok. Só que, gente, ela tipo assim, o que eu achei legal disso depois é que assim, ela é super natural com aquela situação, ela é super natural com o corpo dela. Ali só tinha mulher, ok. Ela não se incomoda de mostrar pra outras pessoas. Porque isso foi logo na primeira noite, né? Então depois a gente conversando com ela, a gente percebeu o quanto ela é livre, o quanto ela é, tipo, tenta ser totalmente sem preconceito. Então assim, isso era o legal. Mas assim, a gente assustou, porque a gente tava conversando e ela do nada tirou a toalha e entrou no meio da conversa e ela vinha assim perto da gente pelada falando, não, mas isso. E a gente, tipo, olhava uma pra outra assim e ficava totalmente sem jeito. E ela, não sei o que. E super natural. E ficou um tempão assim conversando pelada, andando de um lado pro outro do quarto. E a gente, tipo, Foi assim, foi um perrengue de susto, assim, porque deu um impacto social muito grande. Quando a nossa amiga contou que ela tava pelada ainda, a menina, e aí ela foi passar o hidratante na perna, ela botou a perna na cama e ela agachava, sabe, com um movimento super natural. Pelada, sem calça. Eu tava tomando banho, eu não vi essa cena, e eu acho que eu ia ficar muito sem graça. Talvez me daria ataque de riso, não sei. Ou então eu ia tentar virar pro outro lado, porque é uma situação bem delicada. Mas eu acho que valeu de aprendizado. Sim, mas quando a gente também não conhece a pessoa, eu sei que o lado dela, eu sou liberta, livre. Ok, tudo bem, mas eu acho que, assim, em determinadas situações... mas eu acho que serve de aprendizado. Eu acho que a gente percebeu a respeitar mais o outro, assim, entendeu? E dividir. E foi um dos primeiros hostels que a gente ficou. Então eu acho que a gente aprendeu um pouco disso. Que é dividir, é compartilhar, que são pessoas diferentes, que têm manias diferentes, que têm costumes diferentes e que vão agir de maneira diferente, que todo mundo tem que respeitar todo mundo. Então eu acho que isso valeu de aprendizado nesse sentido. Agora o quinto e último que a gente vai contar nesse vídeo, se vocês quiserem a gente grava outros, porque tem alguns outros. Tem muito perrengue. Principalmente eu tenho muito perrengue de avião, eu posso contar os meus perrengues de avião se vocês quiserem, porque eu tenho medo de avião, vocês já sabem, então é bem sinistro. A gente ficou perdida em BH. BH foi uma cidade bem sinistra. Quem já acompanha a gente sabe o quanto a gente gosta, e eu principalmente, de usar transporte público, porque eu acho que o transporte público é a realidade daquela cidade, né? Você vê a realidade, você vive o que aquela cidade vive. E em BH o sistema de transporte público Gente, desculpa quem é de BH, mas o sistema de transporte público em BH é muito ruim quando você compara a outras metrópoles. E assim, a gente ficou perdida, a gente estava tentando ir pro Lago da Pampulha, indicaram pra gente um ônibus, não sei o que, a gente foi parar do outro lado da cidade. E aí foi parar num terminal e a gente falou pro motorista assim, pra onde a gente anda agora pra chegar no Lago da Pampulha? Ele falou, vocês estão tudo errado, minha filha, vocês têm que voltar tudo lá pra onde vocês estavam, no centro da cidade, de lá pegar uma outra linha pra cruzar pra outra parte. Porque BH parece que é assim, tem um lugar é aqui e o outro lugar é aqui. Esse lugar aqui não faz interligação aqui. Você tem que vir voltar pro centro pra ir pra lá. Então é uma coisa muito esquisita o transporte. E não era só nós duas, né? Éramos 3. Uma conhecida que tava com a gente. Que tava morando em BH, inclusive, e ela ficava perdida na cidade. Até ela ficou perdida com a gente. Então eu achei a cidade muito confusa. Michelle começou a ficar irritada. Então, assim, eu achei a cidade muito confusa em termos de transporte público e a gente perdida, e aí o dia passando e o cara falou, vocês têm que voltar tudo, ia levar mais 1 hora pra voltar, mais meia hora pra chegar no outro lugar. Eu já tava assim, meu Deus, cara, como é que a gente se localiza aqui, como é que... E depois também pra pegar o Uber na saída do show que a gente foi lá, que a gente foi pro show do Aerosmith, né, do Aerosmith lá. Também foi terrível, porque não... Mas foi a logística também do show, da produção do show ali, junto com junto com a prefeitura, foi com o transporte público dali. Até pra pegar um Uber nessa situação foi muito confuso, a gente demorou um tempão, o Uber tinha que dar uma volta, assim, foi bem ruim em termos de transporte em BH, e foi um perrengue, porque
quem me conhece sabe que eu gosto de roteirizar as minhas coisas. E a gente sempre segue, assim, arrisca, claro que a gente faz uma mudança ou outra, mas eu normalmente encho o nosso dia de coisas pra fazer, então não tem muita opção pra se perder, a não ser o dia que eu coloco um tempo pra gente se perder. Então a gente teve que correr e isso foi bem ruim, isso me deixa um pouco estressado. Então pra mim foi um perrengue. E fora que no show, a gente levou o carregador portátil, aí chegou lá na hora, não podia entrar com o carregador portátil. Aí nós deixamos numa barraquinha de cachorro quente, o rapaz falou, não, deixa aqui, quando acabar o show mas você, ele entregou, você pega. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e vai lá no canal da minha irmã, que ela também vai estar colocando no ar um vídeo que eu tô gravando com ela, que vai ser muito engraçado. Eu vou maquiar minha irmã de olhos vendados. Conta pra ninguém não, ou melhor, conta pra todo mundo, vai lá assistir. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.